Olá, turma. Então, estou aqui para fazer a correção da atividade da semana 5 do quarto período, né, que faz parte da continuação do capítulo 5. A primeira questão nos diz o seguinte: nas suas meditações, o filósofo estoico Marco Aurélio escreveu: na vida de um homem, sua duração é um ponto, sua essência, um fluxo, seus sentidos, um turbilhão, todo o seu corpo, algo pronto e apodrecer, sua alma inquietude, seu destino obscuro e sua fama duvidosa. Em resumo, tudo que é relativo ao corpo é como um fluxo de um rio. E quanto à alma, sonhos e fluidos. A vida é uma luta, uma breve estadia, numa terra estranha e a ruptação e esquecimento. O que pode, portanto, ter o poder de guiar nossos passos? Somente uma coisa, a filosofia. Ela consiste em abster-nos de contrariar e ofender o Espírito Divino que habita em nós, em transcender o prazer e a dor, não fazer nada sem propósito, evitar a falsidade e a dissimulação, não depender das ações dos outros, aceitar o que acontece, pois tudo provém de uma mesma fonte. E, sobretudo, aguardar a morte com calma e resignação, pois ela nada mais é que a dissolução dos elementos pelos quais são formados todos os seres vivos. Se não há nada de terrível para esses elementos em sua contínua transformação, por que então temer as mudanças e a dissolução de todo? Então, como espero que vocês se lembrem na aula, quem participou, né? Marco Aurélio, ele faz aqui uma reflexão da questão da aceitação. Você aceitar do jeito que você é, você aceitar o tempo que vai passar e principalmente a morte. Todo mundo tem medo da morte, todo mundo sabe que um dia você vai morrer, mas ninguém quer aceitar. Então, a partir do momento que você vai aceitando, você vai sofrer menos. Tem até aquela citação que ele diz, né? Quando a morte chegar, eu não estarei mais aqui, né? E enquanto eu estou aqui, a morte não está, ou seja, ou ela está ou eu vou estar. Nós nunca vamos encontrar no mesmo momento, né? Então, para que temer a morte? Então, isso é a maneira dele consolar as pessoas, né, que temia aí o tempo, que morri de medo da morte. Então, considera as seguintes afirmativas sobre esse texto. 1. Diz o seguinte: Marco Aurélio nos diz que a morte é um grande mal. Não, ele não nos diz isso. 2. Segundo Marco Aurélio, devemos buscar a fama, a riqueza e o prazer. Também não. Ele, como um filósofo estoico, né, ele diz que as pessoas devem viver de maneira racional, de maneira em que não nos devemos apegar ao luxo, né, se apegar às riquezas da vida, né. 3. Segundo Marco Aurélio, conseguindo fama, podemos transcender a finitude da vida humana. De jeito nenhum. 4. Para Marco Aurélio, a filosofia é valiosa porque nos permite compreender que a morte é parte de um processo da natureza. E assim evita que nós angustiemos por ela, né? Ou seja, a gente sabe que a filosofia, ela faz você pensar, faz você refletir, faz você ter indagações sobre diversas situações, né? Ou seja, a partir da filosofia, de certa maneira, você vai ter uma sabedoria, né? Então, a filosofia ela é importante para a gente poder entender melhor a morte. Então, o item 4, correto. O item 5 é Marco Aurélio: só a fé em Deus e em Cristo pode libertar o homem do temor da morte. Não está de acordo com o pensamento dele. 6. Para Marco Aurélio, o homem participa de uma realidade divina. Corretíssimo, né? Para ele, nós seres humanos participamos e devemos entender e aceitar a realidade.
Então, o item correto é apenas o item 4 e o 6, que é esta. A segunda questão que diz: sobre a ética, na antiguidade é correto afirmar que. Então, o item correto, o item que é o item A, que diz: o ideal ético perseguido pelo estoicismo era um estado de plena serenidade para lidar com os sobressaltos da existência, né? Então, a partir do momento que você tem uma ética, tem um comportamento sobre a realidade, vai fazer você menos sofrer, né? Encarando a realidade de forma ética. Temos aqui agora: o epicurismo e o estoicismo foram as duas filosofias éticas predominantes no período helenístico. O estoicismo, em contraposição à ética epicurista, relaciona o bem. Então, o item correto, este, que diz: a indiferença diante da dor e do sofrimento. Então, é isso. O estoicismo, né, ele contraria o pensamento dos epicuristas, então relaciona que o bem entre a diferença diante da dor e do sofrimento. A próxima: o período helenístico caracterizou-se por um processo de interação cultural entre a cultura grega clássica e a cultura dos povos orientais conquistados. Nesse período, destacaram-se duas novas escolas filosóficas: o estoicismo e o hedonismo. Nesse contexto, os estoicos defendiam. Então, eles defendiam a realização de uma conduta virtuosa, né? Ou seja, a prática do bem sem luxúria, né? Sem ali muita riqueza para demonstrar às pessoas no qual às vezes você nem é, né? A realidade que você vive, né? Então, eles defendiam uma vida divina, uma vida pura, né? Sem essas, podemos dizer que seja as corrupções que existem em nossa sociedade. Próxima questão, que tem um texto que nos diz o seguinte: jamais a respeito de coisas alguma digas, eu a perdi, mas sim, eu a restituí. O filho morreu, foi restituído. A mulher morreu, foi restituída. A propriedade me foi subtraída, então também foi restituída. Mas quem a subtraiu é mau. O que te importa por meio de quem aquele que te dá a pede de voltar? Na medida em que ele der, faz uso do mesmo modo de quem cuida das coisas de outrem. Do mesmo modo como fazem os que se instalam em uma hospedaria. Então, esse pensamento ele foi de um filósofo grego conhecido como Epiteto, que ele afirma, né, ele faz a seguinte reflexão: que nós devemos aceitar os sofrimentos com serenidade, né? Então, ele nos diz, se você fez de um jeito, não deu certo, tudo bem, pois faça de outro. E fez de outro, também não deu certo, tudo bem, então vá aí por onde der certo, sem questionar, sem sofrer, e sim aceitando. Próxima questão que diz: o estoicismo foi a corrente filosófica mais influente do período helenístico romano, fundada no final do século IV a.C. por Zenão de Sítio, né? Então, ele foi que iniciou toda essa corrente filosófica que conhecemos hoje como o estoicismo, né?
Falei para vocês também que o estoicismo, nós às vezes praticamos, né, sem saber que vinha dessa corrente filosófica, né, que faz, ou seja, que está relacionada a essa corrente filosófica. Às vezes a gente tenta ali segurar nossas emoções, tenta não sofrer diante de algumas situações. Então, a partir do momento que você está fazendo isso, você está praticando o estoicismo. Então, tem próxima questão. As 3 fases que divide a corrente estoica que é o período ético, o período eclético e o período religioso. Próxima questão. O foco da corrente estoica é o total apego e fidelidade pelo conhecimento, né? Lembre-se que o estoicismo ele também está ligado a teoria de Sócrates, né? Sócrates ele morreu pela sabedoria, então ele valorizava o conhecimento. E o estoicismo também da mesma maneira, ele valoriza o conhecimento. A partir do momento em que você tem um conhecimento racional, usa a sua razão, você está diante ali das situações que vai te levar à virtude. Então, o total apego e fidelidade pelo conhecimento. Com isso, sentimentos, emoções e paixões deveriam ser descartados para que o homem pudesse encontrar a verdadeira e duradoura felicidade. Ou seja, o estoicismo ele defende, que ele afirma que você não deve estar sofrendo ali muito por amor. Você primeiro deve se amar, né? Você não deve sofrer diante ali de uma falsa felicidade. Você está vendo a felicidade aqui nesse momento, nesse minuto. Quando passar, você vai chegar a se decepcionar, ou seja, vai sofrer de uma certa maneira. Próxima, marca a alternativa que define a diferença entre as 2 correntes filosóficas do epicurismo e do estoicismo. Então, temos aqui a diferença, né? Que os estoicos, ele cultivam a apatia, que há diferença a tudo externo ao indivíduo. Já os epicuristas, por sua vez, eles buscam os prazeres terrenos, entre eles o amor, o sexo e bens materiais. Próxima. Os estoicismo antigo advoga a ideia de que um destino inflexível governa certos aspectos de nossa vida, imprimindo-lhes uma inevitável necessidade. A respeito do estoicismo antigo, assinale a alternativa incorreta, né? Então, temos aqui a alternativa incorreta que diz: os estoicos negam qualquer tipo de liberdade, né? Então, que já inicia falso. Por quê? Porque ele não nega a liberdade, e sim, ele valoriza a sua liberdade para adquirir mais conhecimento. Diante disso, você vai ter, como eu já falei, vai adquirir a sua virtude, você vai encarar a sua realidade de maneira racional. Então, pois defende rigorosamente a noção de destino, né? Então, totalmente falsa, ok? Então, essa foi a última questão. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida é só me chamar, tá ok? Então, bons estudos, um grande abraço e fiquem com Deus.